A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, curte e compartilhe esta mensagem da Palavra de Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para este momento de compartilhar a Palavra de Deus. Salmo de número 19, do verso 1 até o verso 14, que nos diz assim a Palavra de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a sua tenda, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu cortejo até a outra. Nada escapa o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro puro. Mais doce do que o mel e do que das gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda do teu servo todos os pecados intencionais. Que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que o Senhor, meus amados irmãos, nos dê a bênção da sua palavra nesta oportunidade. E nós vamos, meus amados irmãos, nessa segunda parte da nossa mensagem, falar sobre a fala do nosso Deus, a manifestação da fala do nosso Deus para com a humanidade, para com o seu povo, a revelação dele, a declaração de Deus, o discurso de Deus, a sua eloquência, que nenhum homem, por mais eloquente que seja, se compara com a eloquência do Senhor. Por isso, ele é o Deus que fala. Nós, seres humanos limitados, pecadores, inexperientes, devemos entender a proclamação de Deus. Não podemos ficar insensatos. Não podemos deixar de reconhecer a existência de um Redentor e se render à sua grande voz. Ele fala através das suas obras criadas. Deus, ele fala através do universo que ele criou. Deus, ele fala através dos seres que ele criou. E ele fala principalmente através da sua palavra revelada. Diante de cada palavra escrita por Deus,
diante de cada texto falado pelo Senhor e escrito, melhor dizendo, pelos seus profetas, nada foi dito pela vontade do homem, mas pela revelação divina, já diz o apóstolo São Pedro. Assim, nós devemos olhar para o universo com a luz, com a lupa das Escrituras e entender este Deus eloquente, este Deus amoroso, este Deus justo que julga com justo juízo, este Deus que chama o homem ao arrependimento, diante do homem, diante da humanidade, que a cada dia se afasta mais da sua palavra, que a cada dia caminha a passos largos para o abismo, mas Deus está revelando para nós a sua eloquência emanada da revelação escrita. Davi, neste Salmo de número 19, meus amados irmãos, ele tira os seus olhos dos céus, da manifestação da sua glória, da manifestação da obra criada por Deus, e ele volta os seus olhos e ele chama a nossa atenção, dizendo que nós devemos olhar para a palavra escrita de Deus, deixar a revelação natural e exalta a revelação especial de Deus. A primeira exalta a existência e a majestade de Deus. A segunda, a sua graça. A primeira mostra para nós o seu grande poder. A primeira mostra o seu grande poder. A segunda, o seu amor. A primeira mostra para nós, a primeira parte do texto, você pode parar e ler este salmo do verso 1 até o verso 6 e entender. E ela nos faz entender e crer que Deus é sábio e poderoso. Mas a segunda parte deste salmo de número 19, dos versos 7 até o verso 14, mostra para nós e nos ensina que Ele é misericordioso. É por isso que o profeta Jeremias vem dizer para nós, de forma tão eloquente e sábia, que a causa de não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Lá em Lamentações 3:25. Então, a excelência da palavra de Deus. E esta palavra, meu amado irmão e irmã, ela é perfeita. Na palavra de Deus, eu quero dizer para você, não há erro, equívoco. Ele é inerrante. Ela é inerrante. Ela é infalível. E ela é suficiente. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que nada se deve ser acrescentado, tirado e nem alterado. Ela é completa. As obras humanas, as teorias, a ciência sofrem alterações, mas a palavra de Deus é perfeita. John Wesley certa vez disse que a palavra de Deus foi escrita por homens bons. Ele faz uma pergunta, melhor dizendo, a palavra de Deus foi escrita por homens bons e anjos bons, ou por homens maus e anjos maus? Ou foi ditada pelo nosso Deus? O homem que foi usado por Deus, os homens que foram usados por Deus para redigir, para escrever esse texto sagrado, do versículo 1 de Gênesis até o versículo último de Apocalipse, eles não escreveram por vontade humana, mas por revelação e vontade de Deus. Homens e anjos bons
não mentiram em cada página das Escrituras, nem homens e anjos maus não escreveriam algo tão esplêndido. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus revelada ao homem. Ela é fiel. A Bíblia diz que Deus vela em cumprir as suas promessas. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Deus vela pela sua palavra em cumpri-la. Ela é verdade absoluta, completa, libertadora. Ela liberta o homem do pecado. Aquele ou aquela que põe nela a sua confiança jamais será confundido. Cada vez que lemos a palavra de Deus, mais perto do Senhor chegamos. A palavra de Deus ela é justa e revela Deus na sua majestade e soberania. Seu poder também enfatiza sua misericórdia. É justa quando fala do homem, mas também é alvo do imensurável amor de Deus. É justa quando narra a vida dos santos, sem omitir os seus fracassos. Você pega de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a narrativa de um homem perfeito que foi Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele vestiu pele humana, desceu de sua majestade e glória, despiu de toda a sua autoridade e poder para andar sobre esta terra. E a Bíblia diz que ele foi pregado na cruz, mas os demais, inclusive eu que vos falo, sou imperfeito diante de Deus, mas luto e batalho todos os dias na caminhada da santificação. Ela é pura. Ela é eterna. Se ela é pura, é porque o autor é santo e puro. Porque eu quero dizer para você nesta oportunidade, não sei se você vai estar me assistindo de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, não importa o horário. Tudo que procede de Deus é santo e puro. Ela não somente é pura, mas purifica. E é por meio dela que o jovem pode guardar o seu caminho puro. Ela nos lava como água. Nela, meus amados irmãos, não há contaminação. Ela é a luz aonde ela chega. Onde ela chega, as trevas têm que partir em retirada. As trevas do engano, do pecado, não pode prevalecer diante dela. E a fidelidade dela é retratada neste texto, no verso 7. A lei é perfeita e revigora a alma. Os preceitos do Senhor são justos. O temor do Senhor é puro. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Então, ela é eterna. Os conceitos, os dogmas, as filosofias humanas passam, mas ela permanece porque é eterna. Ela não sofre revisão, ela não desatualiza, ela não fica ultrapassada, ela não fica velha. A palavra de Deus ela é sempre atual. Ela, todos os momentos, não importa o momento que você parar e abrir a palavra de Deus, ela vai falar com você de forma absoluta. Muitos se levantam. E nós estamos vivendo uma época em que os críticos tentam tirar a autoridade da Bíblia. Lançam o seu veneno crítico sobre a palavra de Deus, as conspirações que ela tem enfrentado, mas ela é eterna e atual e jamais fica velha. A palavra de Deus, irmãos, ela tem resistido às perseguições, ela tem vencido a fogueira, ela tem vencido por ter ficado entrincheiradas
trancadas nas bibliotecas, ela tem vencido por ter sido proibida, ela tem vencido por ter ensinado que dizer que é um livro proibido, perigoso. Ela tem vencido a fúria de homens maus. Muitos têm maquinado contra ela. Homens blasfemos, arrogantes em suas teorias têm se levantado com empáfia em nome da ciência, tentando ultrajar e desacreditar as Escrituras. Mas seus argumentos enganosos caem na vala do esquecimento, mas a palavra de Deus triunfa vitoriosamente, inerrante e eterna. Ela, os seus efeitos, ela restaura a alma. As filosofias, por mais profundas, eu quero dizer para você com absoluta certeza, jamais podem arrancar a alma do homem do poço da escuridão. As religiões criadas nos tubos de ensaios da consciência humana jamais poderão trazer o homem de volta para Deus, mas a palavra de Deus trazem. É por isso que o salmista diz aqui, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ele está falando aqui da palavra. O salmista vai dizer que neste livro de Salmos, que ela é luz, que ela é caminho, que ela é alimento. Os esforços, as obras, os méritos, as religiosidades, a penitência, eu quero dizer para você, é insuficiente para reconciliar o homem com Deus. Mas a palavra, ela reconcilia. Ela é remédio para o doente. Ela é fogo para purificar. Ela é um martelo que quebra o coração duro. Ela é a espada do Espírito que divide os pensamentos e as intenções do coração do homem. A fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus, já diz o apóstolo Paulo em Romanos. Somos santificados pela palavra, já diz Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 17. Ela é Espírito, ela nos liberta. Quando ela é proclamada para o vale de ossos secos, daí pode levantar-se um grande exército, Ezequiel 37. Ela faz arder os corações, como aconteceu com os discípulos caminhantes que iam para Emaús. Ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como foi quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, que quase 3.000 almas foram salvas. A palavra arranca o homem da idolatria. A palavra arranca o homem da feitiçaria, como fez em Tessalônica e em Éfeso. Ela dá sabedoria aos simples. A sabedoria do mundo, diz Paulo na carta aos Coríntios, é loucura para Deus, mas ela torna o homem arrogante. A sabedoria do mundo torna o homem arrogante, mas a sabedoria de Deus torna o homem simples e dependente do Senhor. A sabedoria humana diviniza o homem, mas a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, o ensinamento de Deus, torna o homem parecido com o Senhor. Porém, eu quero dizer para você nesta oportunidade, que se você colocar debaixo da autoridade da palavra de Deus, você tem um longo caminho para tornar-se sábio. Você vai olhar para a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria não é dada para os arrogantes, mas ela é dada para os simples. A sabedoria não é para aqueles que despojam da vaidade, onde reina a loucura, o orgulho, onde impera a vaidade. Mas a palavra de Deus vai trazer sentido para a vida. O jovem pode ser sábio olhando para a palavra de Deus. O fraco pode ser mais forte olhando para a palavra de Deus. E o texto, irmãos, diz aqui que
Os preceitos do Senhor dão alegria ao coração. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que por mais que você esteja em um momento de tristeza, você olhar para a palavra de Deus, ela vai trazer alegria. Por mais que o mundo esteja passando por um vale de lágrimas, de sofrimento, de tristeza, o homem afastado de Deus, a esperança morta, a tristeza assolando, a ansiedade assolando, o medo, a depressão, deixando marcas terríveis na sociedade, ela traz alegria ao coração, ela traz refrigério para a alma, ela traz alegria independente das circunstâncias, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela ilumina os olhos. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O diabo, ele é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe deste mundo caído, pecador, doente, adoecedor, podre e apodrecedor. O pecado gera cegueira. Por isso, sem Jesus Cristo, o homem anda em trevas. Não sabe para onde vai e vai a cada dia caindo num abismo onde reina as trevas. A escuridão é símbolo de ignorância, é símbolo de morte. É na escuridão que os homens sem Deus vivem na prática imunda de seus pecados. É na escuridão sem Deus que o homem tira de dentro do seu ser o adultério, o homicídio, a inveja, a arrogância. É neste cenário de trevas que quando a palavra de Deus irrompe e que quando ela chega, ela traz luz, os olhos são abertos, a alma liberta, somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Ela traz conhecimento, pureza e vida. Por isso, meu amado irmão e irmã, o valor da palavra de Deus é inestimável. Ela é melhor do que as riquezas. E aí do verso 8, eu quero convidar você a pular para o verso 10, que o texto diz: são mais desejáveis do que o ouro puro e do que o ouro muito puro. O ouro é símbolo do que há mais nobre sobre a face da terra. Ele depurado, sem escória, puro, valiosíssimo. Mas a palavra de Deus é melhor do que tudo isso. Conhecer a Deus é melhor do que todas essas riquezas. A riqueza não restaura a alma. A riqueza não dá sabedoria. A riqueza não ilumina os olhos. A riqueza não produz em nós dependência de Deus, nem vivifica a nossa alma. A riqueza, embora ela pode te dar um certo conforto, mas ela não oferece paz. Ela pode te dar uma sensação de poder, mas ela não dá descanso para a tua alma. A riqueza, embora afaste você de determinadas agulhas da terra, ela não te afasta do horror no dia do juízo. Mas a grande informação para nós nesta noite é que aquele que descobre a mina da verdade das Escrituras encontra um tesouro inesgotável. Ela é, irmãos e irmãs, a verdadeira riqueza que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói e que a ferrugem não desgasta e que a traça não corrói. Conhecer a palavra de Deus é melhor do que ser rico. Então devemos ter fome da palavra de Deus e não de ouro. Devemos buscar conhecimento da palavra e não afadigar a nossa alma na busca de riqueza.
ser pobre de ouro e rico da palavra de Deus é melhor do que ser rico de ouro e pobre da palavra. Mas a palavra de Deus, ainda no verso 10, diz para nós que ela é melhor do que o doce do mel e da gota dos favos. O mel, irmãos, ele é considerado o alimento mais completo e terapêutico que existem. Mas comer é uma necessidade básica e física e básica do ser humano. O nosso corpo físico precisa ser alimentado pelo alimento sólido, mas também nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E o salmista está dizendo para nós, chamando a nossa atenção, que esta palavra é mais saborosa e nutritiva do que o alimento mais excelente. Ele está dizendo para nós que é mais necessário do que o pão, porque o próprio Jesus Cristo falou isso lá em Mateus capítulo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se temos fome de pão todos os dias, mais fome deveríamos ter ainda do pão do céu. O poder da palavra, a eloquência de Deus, ela desvenda os pecados ocultos. É por isso que o texto chega para nós e diz: por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer. Onde chega a luz, as trevas precisam bater em retiradas. As trevas não prevalecem contra a luz. É impossível, amado irmão, ser invadido pelo poder da palavra sem abrir as cavernas e os corredores da alma. Onde ela chega, as máscaras caem, a mentira é exposta, as desculpas se diluem. A palavra de Deus gera convencimento do pecado quando lemos. Ela lê em nós, ela esquadrinha, ela penetra em nós, ela divide. O texto diz lá de Hebreus que ela divide em juntas e medulas quando viajamos pelas suas páginas. Abrimos as portas do nosso coração, nos revelando tudo que está escondido, os sedimentos dos porões da nossa alma. Ela, com a pá, vai jogando para fora a podridão do nosso coração. Há muitos que estão com a mente cauterizada. A Bíblia, Moody disse, a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. Essas precisam ser feridos pela espada da palavra para não caírem sobre a condenação da palavra. Ela revela orgulho. Ela, irmãos, torna-nos humildes. Esta palavra que o Davi fala aqui no Salmo 19, ela coloca cada um de nós no nosso devido lugar. Só quem é confrontado pela palavra reconhece a necessidade de ser liberto da soberba. O maior santo é aquele que tem a convicção de pecado. A palavra revela no seu raio-x quem somos. A palavra coloca nós no prumo, mostra a sinuosidade do nosso caráter. Ela aponta os nossos erros. É a palavra que gera em nós sede de santidade. É a palavra que gera em nós sede de sermos santos como Deus é santo. Por isso, Davi no verso 14, estamos caminhando já para a conclusão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Davi agora quer coerência e transparência. Davi quer viver na luz. Ele quer tirar as máscaras. Ele reconhece que a aparência deve ser fechada,
pois Deus requer uma verdade íntima. Davi quer que os seus sentimentos, Davi quer que suas palavras sejam não apenas aprovadas pelos homens, mas agradáveis a Deus. E esta também deve ser a nossa atitude, esta deve ser a nossa oração. Ele não apenas busca a aprovação popular e o aplauso dos humanos, mas ele quer agradar a Deus. À medida que a palavra de Deus vai enchendo o nosso coração, nossa vida íntima vai sendo transformada, nosso caráter vai sendo corrigido, nosso temperamento vai sendo controlado. À medida que a palavra vai transformando a nossa vida, as virtudes de Cristo, o fruto do Espírito vão se manifestando em nosso viver. E quando nós estivermos cheios da palavra, não podemos estar cheios de pecado nem de nós mesmos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se dentro de nós habita a palavra, dos nossos lábios vão brotar palavras agradáveis a Deus. Então nossa língua será remédio e uma fonte de vida. Davi conclui, e nós concluímos dizendo que para Davi a palavra levou ele a conhecer a Deus como seu refúgio. A palavra leva a cada um de nós a reconhecer a Deus como nosso refúgio, como uma rocha, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele não buscou a palavra por mera curiosidade. Não devemos buscar a palavra, irmãos, por mera curiosidade, porque se assim você fizer, você estará apenas lendo mais um livro. Ele viu além das letras, vai a fundo. Ele conheceu o Senhor da palavra. Deus está nos chamando a conhecer o Deus da palavra. Ele não apenas encontrou conhecimento e luz para a sua mente. Não apenas devemos buscar o conhecimento e luz para a nossa mente, mas, sobretudo, meu amado irmão e irmã, salvação para a nossa alma. Que esta palavra, irmão, a eloquência de Deus, venha falar com você nesta oportunidade. Quero orar por você, quero orar com você e pela sua família. Amado Deus, olhe para a vida do meu irmão e da minha irmã nesta oportunidade, Senhor. Manifeste o teu poder, a tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus. Talvez o meu irmão que está nos assistindo, esta pessoa, esta família, está afastado de ti. Talvez este homem, esta mulher está distante de ti, Senhor. Manifeste, meu Deus, o teu poder. Manifeste, meu Deus, a tua graça em nome de Jesus. Cura, meu Deus. Faz um milagre. Restaura. Ilumina a mente. Traz de volta. Que ele se achegue a cada dia diante de ti da tua palavra, Senhor. Eu oro e repreendo neste momento toda a enfermidade que tem assolado esta família. Toda a tristeza que tem se lançado contra esta família. A tua palavra diz que ela alegra o coração. Então, meu Deus, traz a alegria dentro deste lar. Traz renovo na vida desta família, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Cuida desta família, meu Deus, cuida desta casa para a glória do teu nome. Abençoa, meu Deus, poderosamente a cada um de nós, a nossa família, o nosso ministério, Senhor. Que a tua palavra, meu Deus, venha ser alimento para cada um de nós a cada dia. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Chegamos no momento final, concluímos e vamos encerrar com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo,
esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus nos abençoe.